Bom, seguinte, vamos continuar agora. Voltamos a falar. Eu anunciei que traríamos um dos maiores especialistas em política internacional e analistas da situação dos Estados Unidos e do Brasil também. Maringoni analisa tanto a conjuntura nacional como internacional. Se der tempo, quero falar um pouquinho de Brasil com ele também, mas, sobretudo, para conversarmos sobre a posse de Trump, não apenas a posse, mas o discurso de posse e essa enxurrada de atos da Blitzkrieg trumpista de ontem. Como eu falei mais cedo, foram nada menos do que 42 ordens executivas, 115 atos pessoais, é um tipo de instrumento legal que o presidente dos Estados Unidos tem à disposição, e mais 200 ações executivas, outro instrumento legal do presidente dos Estados Unidos, assinadas ontem. Maringoni ficou o dia inteiro pendurado nas mídias e na TV acompanhando o desenrolar da posse e desse primeiro dia de Trump. Maringoni, que bom que você está aqui. Bom dia. Bom dia, Mauro. Que alegria estar aqui. Eu estava acompanhando antes, primeiro, o relato da Lucélia, é extremamente dramático e tocante. Ótimo você ter aberto esse espaço. Acho que é o único que está fazendo isso que eu vi. Então, parabéns para você. E eu vi antes a análise que você fez refinada, cena a cena, do discurso do Trump. E você atentou para algo que é fundamental, que pouca gente está falando, é a coreografia daquele ato, ou seja, a produção, quem é que estava nos assentos da frente, o destaque para os reis das Big Techs, o Bezos, o Musk e o Zuckerberg, a esposa do Trump, que cena tétrica aquela. Você falou da conto da Aya. Eu não assisti a série, mas quando eu a vi, me lembrou imediatamente aquela replicante do Blade Runner, porque é uma mulher absolutamente impessoal, assexuada, sem rosto, sem nada. Olha aí. Ela não parece humana. O Bennett, hoje, na Folha de São Paulo, fez uma charge, depois eu vou tentar captar aí, que é a imagem dela como a nova Estátua da Liberdade. E ela, eu acho que é a única mulher de maior destaque na cerimônia, não? Foi a única mulher. Única. E isso me chamou muito a atenção. Foi uma cerimônia eminentemente masculina, de exaltação masculina, de exaltação do macho, seja pela presença física de uma maioria de homens, as mulheres quase como objetos ali. A esposa do Trump, apesar dessa presença marcante, ela é muito mais um objeto de cena do que... Ela está lá para dar uma mensagem, você tem razão na sua análise, mas ela não fala, não abre a boca, não tem expressão, não tem nada. Até o beijo não é um beijo afetivo, é um beijo mecânico, quase, até por causa do chapéu, né? Uhum. Então, essa questão é chocante, uma cerimônia puramente masculina, que está em linha com aquela questão de gênero que ele fala no discurso, né? Muito perspicaz sua análise do ambiente e da coreografia da produção. Está aqui essa charge que você faz referência do Bennett, de agora cedo, realmente foi muito marcante essa presença, e a charge é ótima, né? O Maringoni, para quem não sabe, é chargista também, maravilhoso chargista. Essa semana passada, não lembro agora, acho que foi final da semana passada, mostrei uma das charges do Maringoni aqui, sensacional. Tá aqui essa, né, Maringoni? Essa é aquelas que me dá inveja. Falei, como é que eu não pensei nisso? Falei, pô, mas é genial. É genial. Ela, como estátua da liberdade, uma estátua sinistra, ele capta o clima, né? Com uma pessoa, uma imagem, ele captou. Isso é o olhar agudo do chargista, do observador. Ele vai na multidão e, pega o ponto fraco. Não é o ponto fraco, mas o ponto sensível da cena. O ponto mais revelador, né? É aquilo que revela o que estava acontecendo ali, né? É muito sintético, muito, muito boa mesmo. Que balanço você faz do discurso e desse primeiro dia aí da Blitzkrieg de Donald Trump? Não é contra um país apenas, né? Contra o planeta, né? Eu achei o discurso, como todo mundo, pelo menos que eu conversei, que a gente viu na mídia, chocante. Depois, se a gente tiver tempo, eu queria comparar duas cenas que ontem
casualmente, coincidentemente, a gente teve 2 discursos presidenciais muito importantes aqui para o Brasil. É o discurso do presidente Lula pela manhã e o discurso do Trump à tarde. Mas eu não vou entrar nisso agora, nem sei se dá tempo da gente fazer essa comparação. O que me chamou muita atenção é que é um discurso curto, é um discurso... Depois eu fui ler o discurso, e quando você lê, você tem outra percepção, porque você vai vendo a cada parágrafo, ele constrói um raciocínio. Parece um discurso feito para você picotar e colocar nas redes. Não no TikTok, que está proibido nos Estados Unidos, mas é você fazer pequenos vídeos de poucos segundos com blocos de pensamentos. Então, ele pode ser desdobrado depois, mas é um discurso manifesto em linha com essas dezenas e dezenas, centenas aí de atos, decretos, iniciativas. Ou seja, o Trump faz aquilo que foi inaugurado, eu sempre repito isso, pelo presidente Roosevelt, que você chega ao poder, você diz a que veio de maneira completa. Você coloca o seu programa máximo ali. Eu vou fazer isso. Que foi o que o Milei fez também, né? Você já assusta as possíveis resistências, oposições e tal, você coloca assim, a nu, duro e puro, o que você vai fazer e doa a quem doer. Coisa que o Lula nunca fez, que é um problema. Você chega e não fala o que você vai fazer, você começa a navegar sem bússola. Ali não. O Trump tem um direcionamento muito claro. A outra questão que chama a atenção nesse discurso de 30 minutos, para além do que você também já realçou, o caráter patriótico e quase metafísico, eu quero dizer o seguinte, quase religioso do discurso, porque ele fala em Deus algumas vezes, mas ele fala muito em pátria, em era dourada, o impossível ao que nós na América fazemos melhor, essa coisa de emulação, e cita o Destino Manifesto, que é uma marca dos Estados Unidos, um slogan racista, supremacista, imperial, cunhado por um jornalista em 1841, quando os Estados Unidos estavam se expandindo para o oeste. Os Estados Unidos, em 1844, deflagraram uma guerra contra o México, em que eles roubam o Texas, roubam a Califórnia, roubam o estado de Utah, roubam assim, quase metade do território mexicano, incorporam nas terras, no território do país, aí os Estados Unidos passa a ser um país que vai da costa atlântica à costa pacífica, tirando os países da América Central, o único país do mundo que está nas duas costas, que está nos 2 oceanos, o único país assim dessas dimensões, e coloca para o mundo, de maneira por inteiro, o novo imperialismo. Mauro, não sei se você caiu, o senhor estava no ar. Estou aqui. Não, quem caiu? Eu ou você? Porque eu não sei se eu fiquei falando... Não, ninguém caiu. Eu dei uma saidinha aqui para questões urgentíssimas e já voltei. Tá certo. O Mauro, lembrando sempre, ele está sozinho aqui, ele faz uma jornada... O Mauro é um atleta, ele corre, então ele faz uma maratona toda manhã aqui. Uma maratona dura, acho que 2 horas e... Dura 4 horas, mais ou menos. 2 horas, o recorde mundial acho que está em 2 horas e 40 minutos, dura 4 horas. E o Mauro faz mais do que uma maratona toda manhã, então é justo que ele dê essas saidinhas. Então, fique à vontade. Obrigado. Não sou eu que vou falar para você ficar à vontade, o programa é seu. Obrigado. Mas uma coisa, outra coisa que chama na estrutura do discurso a atenção é a seguinte: é um discurso de um país em guerra. É um país que está decretando guerra ao mundo. Ele decreta guerra aos imigrantes, ele decreta guerra ao Panamá, ele decreta guerra ao México, ele não explicita aí a questão do Canadá e da Groenlândia, ele despreza a Europa, ele despreza a Rússia, fala da guerra na Ucrânia, mas ele vai com todas as suas baterias contra a China. O que é a estrutura do discurso, de um discurso de guerra? O discurso de guerra, eu preciso coesionar meu público interno, ou seja, unir a nação contra o inimigo maior, e aí ele faz isso com medidas, com uma fala preferencialmente, majoritariamente ideológica para o público interno. Então, é um discurso de valores. Então, para além da patriotada toda, o que nós somos internamente? Homens e mulheres. Aqui não tem
questão de raça, de cor de pele, aqui existe o mérito. Ele acaba com... Ele perdoa, ele anistia os militares que se recusaram a tomar vacina, ele fala desses valores americanos até o momento, mas não toca em nenhum problema interno concreto. Los Angeles pegou fogo, está em cinzas, ele não toca nesse assunto, ele toca en passant, ele menciona a questão dos Los Angeles, ele não toca no fato dos Estados Unidos terem hoje o maior número da história de pessoas dormindo na rua, de sem teto, ele não toca na questão da absurda concentração de renda pós-2008, pós-pandemia, ele não toca no aumento da pobreza, ele não toca nas carências de saúde, de problemas de educação, não toca nada disso. Nada disso importa. O que importa é a união da nação. Mas para fora, ele é todo concreto. Então, na questão do Panamá, ele prepara a fala dele do Panamá, primeiro por um recado muito ideológico interno aos Estados Unidos, que talvez quem esteja fora não perceba. Ele exalta 2 presidentes da República na sua locução. Ele muda o nome de uma montanha no Alasca, o Monte Denali, que é um líder indígena do Alasca. O monte foi batizado pelo ex-presidente Obama em 2010. Ele muda para presidente McKinley. O McKinley governou os Estados Unidos de 1891 a 1895, quando foi assassinado, quando morreu no mandato. E o McKinley foi quem planejou o Canal do Panamá. E ele diz o seguinte: o McKinley preparou o terreno para o Ted Roosevelt. Ted Roosevelt foi o presidente americano que governou o país entre 1902 e 1910, 1903 e 1911, porque você calcula o começo do ano. O Ted Roosevelt é o homem que toma conta da América Latina e estabelece as bases do imperialismo para a região. Os Estados Unidos ainda não era a potência hegemônica do mundo, mas já era a maior potência industrial e econômica do mundo. Ou seja, não era a potência hegemônica, o dólar ainda não mandava no mundo, mas já estava desbancando a Inglaterra como principal potência do mundo. O Ted Roosevelt é aquele da diplomacia das canhoneiras. A diplomacia das canhoneiras é a diplomacia bélica, militar. E ele tinha aquele bordão que era "Speak softly and carry a big stick", fale mansinho e carrega um grande porrete. Ou seja, é o que ele quer reavivar. É a história do grande porrete e do Destino Manifesto. Então, ele exalta esses 2 e aí se volta ao Panamá. E ele diz, a expressão em inglês, depois eu vi a tradução em português, a tradução deve ser feita, pelo menos a que a Folha de São Paulo fez, deve ter sido feita pelo Google Translator, tal, não pega a expressão que ele fala. Ele fala que nós demos ao Panamá um full gift, um presente tolo, que foi o Canal do Panamá. Como se os Estados Unidos... O Canal do Panamá é no território panamenho. E o Ted Roosevelt começa a construção do canal em 1904 e termina em 1913. E o Trump exalta o fato de terem morrido 38 mil trabalhadores, maioria panamenhos. Ele não fala isso na construção do canal. O Canal do Panamá, Mauro, eu não sei se você já passou por lá, eu estive no Panamá há alguns anos, porque eu fiz uma escala numa viagem vindo da Venezuela e passei sobre o canal. É absolutamente assim, gigantesco. Assim. Você tem... É algo de dimensões, sei lá, é maior do que o choque assim, de grande obra de construção civil. Eu estive em Itaipu, mas o canal é muito maior. O canal tem as eclusas, porque os 2 oceanos não têm o mesmo nível. Enfim, é uma coisa monstruosa. E um acordo feito entre o presidente Carter e o presidente Torrijos do Canadá em 1979 dava conta de que nos 20 anos seguintes haveria uma passagem do canal, que era uma concessão do Panamá aos Estados Unidos, uma passagem para a administração panamenha. Uma das cláusulas era a neutralidade da administração do canal. O que isso quer dizer? O Panamá não iria colocar obstáculo para nenhum navio de nenhuma nacionalidade circular. Isso, na verdade, naquela época, em 1979, a única potência, o único país que tinha navegações de grande envergadura ali no canal eram os Estados Unidos, que comercializavam com o mundo inteiro, que faziam transporte de vários bens e tal, mercadorias pelo mundo inteiro ali. Não existia a China com
com foros com áreas de grande potência. Então não havia problema. O que o Trump está dizendo agora? A China manda no canal. A maior parte dos navios que estão circulando pelo canal é chinesa. Pode ser, mas é que a China é o parceiro comercial principal de 95%, talvez só não seja da Costa Rica e do Paraguai, mas é o principal parceiro comercial de todos os países da América Latina. Então é quem mais usa o canal mesmo. Agora, faz parte da neutralidade. Ele está usando essa premissa, esse pretexto, para avançar. E ele fala, nós vamos tomar o canal. E eles vão tomar o canal. Eles vão para cima do Panamá, não tenha dúvida disso. Ele não está fazendo bravata. Aliás, a pior coisa é considerar o Trump um bufão. Eu vejo revistas, jornais, cronistas, o bufão, o palhaço. Não é nada disso. O Trump é o presidente de uma nova fase do imperialismo americano. E só para não me estender muito, mas pegando o aspecto do México, as pessoas falam, mas ele não cita a Groenlândia e não cita o Canadá. E no Golfo do México, é um nome, ele vai fazer um decreto, ele chama de Golfo da América, a Cláudia Sheinbaum chama de Golfo do México e ponto. Não! O do México é de uma violência, de uma brutalidade, de uma invasão de soberania brutal. Porque, olha só, lá na cerimônia está o Elon Musk e está o Mark Zuckerberg, da Meta. Está lá o Google, o WhatsApp, o Instagram, o X, estão as redes sociais. Quando ele muda o nome, no Google, você for procurar Golfo do México, não vai existir. Mas não vai existir para mim e para você, Mauro, para a nossa curiosidade. Não vai existir para você traçar rotas aéreas, rotas marítimas, viagens de turismo, viagens comerciais, de negócio de todo tipo. É como no filme Bacurau, acho que todo mundo deve ter assistido, a grande maioria sabe. O Bacurau é uma cidadezinha no interior do Ceará, fictícia, no filme do Kleber Mendonça Filho, que fez grande sucesso há alguns anos aqui no Brasil, está aí nas plataformas sociais. O primeiro grande ato que os gringos, os americanos fazem com Bacurau, a cidade no interior do Ceará, que vira campo de caça, de diversão de turistas americanos que vão lá praticar tiro ao alvo nos habitantes. A primeira ação é tirar Bacurau do mapa. Você lembra disso? É a violência que é feita. Você tira o Golfo do México do mapa. Não é como as pessoas falam, mas isso é como nas Malvinas, que a Argentina chama as Ilhas Malvinas, que pertenceram ao país até a década de 1840 de Malvinas, a Inglaterra chama de Falklands, e cada um chama como quer. Não! Você está eliminando ela do mundo, não é do mundo virtual, do mundo real. Ninguém vai saber mais. Além do que, no caso do México, não é só simbólico, né? Ele está dizendo que vai mandar tropa, vai mandar o exército dos Estados Unidos para a fronteira com o México, que vai voltar a construir o muro, o negócio... Exato, no caso do México é isso, é o caso da imigração. E ele coloca a fronteira do México como porta de entrada de gangues, de narcotráfico. Eu fico imaginando, Mauro, a gente conhece, se você acha que as grandes redes de narcotraficantes entram pelo México, atravessando a pé o rio, cruzando a fronteira, eles entram pelos aeroportos clandestinos, portos clandestinos, de mil maneiras. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de drogas produzidas na América Latina. Enfim, fora todas essas iniciativas de sair da Organização Mundial do Comércio, sair do Acordo de Paris, é uma coisa... Olha, eu acho que a Alemanha nazista, até pelo poder que ela tinha, não começou com esse grau de abrangência e violência, né? Fora a segunda, volta o petróleo e gás. Tem economistas, amigos meus, que há 6 meses escreveram que a questão, por exemplo, da Venezuela com o petróleo está superada, porque agora nós estamos numa mudança, numa transição energética, agora vai ser combustíveis renovados, o petróleo está superado, está aí na cara de todo mundo. Não, ele vai transformar os Estados Unidos no maior petroleiro do planeta. Maringoni, deixa só eu chamar a atenção aqui. Primeiro, alguns superchats que chegaram, Beatriz Ferreira, ele não fala da desigualdade social, porque o horizonte de mundo da extrema-direita não é humanismo, mas a divisão entre winners e losers. Eles são os winners, e os losers têm que servir a eles ou morrer. Beatriz,
Sim, mas me chamou a atenção que no discurso ele fala dos pobres. Ele fala dos pobres no discurso, de que os Estados Unidos vão combater a pobreza, de que vai acabar a pobreza, então, que é um discurso da extrema-direita, né? A extrema-direita não ignora a pobreza. Não, a extrema-direita não ignora a pobreza no discurso, né? Bolsonaro, nenhum deles. Maria Zapula chega como nova membro aqui, Fernando Coutinho chega com um super stick, e aí quero dizer o seguinte, conseguimos aqui, o Maxwell já colocou aqui num banner, tá aqui, ó, vou passar aqui, quem quiser contribuir com a luta dos povos indígenas, né? São diversos povos que estão lutando conjuntamente lá no Pará contra o governo Helder e o seu secretário de Educação, o Rocieli, que querem acabar com a aula presencial nas aldeias e nos quilombos, pode contribuir, está aí o CNPJ, estou colando também aqui no chat o CNPJ para quem quiser colaborar, tá? Então tá aí, ó, 071063140000 30000012. Tá aí. Vou deixar passando aqui um tempinho, que aí dá tempo das pessoas anotarem. Maringoni, uma última questão antes de embarcar o nosso Euclides Vasconcelos para participar da conversa. É Trump e o Brasil e Trump. Ele ignorou o Brasil, dá a impressão de que o Brasil não é prioridade para ele nesse momento. A Raquel Krahenbuhl, jornalista da Globo, entrou naquela coletiva que ele fez no Salão Oval enquanto assinava os documentos. Ontem fez meia hora de entrevista coletiva, e aí ela perguntou sobre o Brasil. Foi uma pergunta meio torta, porque ela vinculou o Brasil à guerra na Ucrânia, projeto de paz, mas enfim, ele respondeu em relação ao Brasil e à América Latina, né, dizendo que nós não precisamos deles. Eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles. E o mundo todo precisa de nós. E aí, do lado de cá, o presidente Lula fez um Twitter de saudação à chegada do Trump. Até comparei com o Twitter que o presidente Lula fez de chegada do Maduro, ou de posse do Maduro. Tá aqui, ó, esse foi o Twitter que o presidente Lula fez para a posse do Maduro. Vocês estão vendo aí a tela sem nada, né? Esse foi o Twitter do presidente Lula, não teve Twitter nenhum, diferentemente agora desse do Trump. Como é que você olha para essa relação Estados Unidos-Brasil, Brasil-Estados Unidos agora com o Trump? Bom, primeiro a pergunta da Raquel Krahenbuhl, com todo respeito, é aquela pergunta do vira-lata, né? O que você acha de nós, né? Você gostou da gente e tal? É o seguinte, o Trump, ele despreza o Brasil, despreza a América Latina, mas ele desprezou a Europa, a União Europeia também. Isso precisa ficar muito evidente, porque é um discurso pelo unilateralismo. Quando ele sai da OMS, quando ele sai do Acordo de Paris, e ele vai começar a sair de outros, possivelmente enfraquecer a ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio também não existe para os Estados Unidos, embora eles não tenham saído, é o império a toda força, a todo motor. O discurso dele, que ele passa por cima disso, ele escolhe o seu alvo. Ele não cita a Rússia também, cita a guerra na Ucrânia, mas toda a direção dele, quando eu comecei dizendo que é um discurso de guerra, é um discurso contra a China. Ele tem um alvo, é muito direcionado esse alvo. Eu vou unir internamente com propostas ideológicas, patrióticas, metafísicas, religiosas, contra esse grande inimigo. É esse o alvo. Então, é muito articulado o discurso, com toda a coreografia, com toda a cenografia, e as cenas todas montadas são essas. Tanto que a imprensa internacional está meio sem saber como tratar ainda tal a brutalidade. Todo mundo esperava um discurso muito agressivo, mas foi muitos graus acima do que foi falado. E ele inclui algumas peças sociais, como você falou, na sua fala. A principal delas é a menção ao Martin Luther King, que não tem nada a ver com o que o Trump fala. Se ele diz que nós não olhamos com a cor da pele, o Martin Luther King foi talvez a figura mais visível
junto com Malcolm X, junto com Angela Davis, junto com Rosa Parks, mas o Martin Luther King, da luta pelos direitos civis nos anos 60, a luta pela afirmação dos direitos dos negros 100 anos depois da libertação dos escravos. Mas ele cita porque ele quer tocar um eleitorado negro que aparece logo depois, e a gente está fixando no discurso, mas não no todo da cerimônia de ontem, que depois da fala do Trump, vários líderes religiosos fizeram intervenções. E um líder, eu não sei, um pastor, eu não sei o que é, negro, ele parecia tomado por alguma entidade metafísica tal, e faz um discurso de exaltação do Trump, assim, num tom quase visceral, assim, uma coisa muito, muito forte, que eu fiquei impressionado, como ele não descuida, apesar de ser um evento basicamente masculino, a aposta foi masculina total, branca, ele cita um negro, ele coloca um pastor negro depois e tal, mas para, pela exceção, legitimar a regra. É uma cerimônia e um governo macho, branco e rico. Imperial por conta disso. Né? Maringoni, deixa eu embarcar aqui. O professor Euclides Vasconcelos. Primeiro, bom, nós somos camaradas de um mesmo grupo de WhatsApp, acho que é um grupo de WhatsApp em que todo dia a gente está lá discutindo, avaliando, aprofundando e brigando também em relação ao cenário brasileiro. Né? E lá conheci, o Maringoni conheço desde que éramos final da adolescência, início da juventude no Movimento Estudantil. O Euclides eu conheci lá no grupo. Então, o Euclides Vasconcelos, ele é professor de História e Geografia, é colunista da revista Ópera, sensacional a revista Ópera, o editor da Ópera vai estar aqui sexta-feira, o Pedro Marim, também outro jovem, super sabido, e é especialista em geopolítica e assuntos militares. Eu tinha chamado ele, Maringoni, turma, para vir aqui ontem para falar de Palestina, nós vamos falar. Mas aí, eu chamei ele às 10 da noite, domingo, ele tentou se ajeitar, aí apareceu um... Sacanagem, né? Sacanagem com o Euclides. Ele tentou se ajeitar. Amigo, né? Coisa de inimigo, né? Apareceu um problema na escola, eu não tinha me dado conta que precisava ter alguém ontem para falar de... E aí não deu. Mas ele está aqui hoje, então, Euclides, além do que, saudações ao camarada Euclides, é o primeiro integrante do PCBR, o segundo, né? Porque o primeiro foi o Jones Manuel, a participar aqui do Manhã Brasil. Bem-vindo, camarada Euclides, bem chegado, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia, Maringoni, bom dia, Mauro, vocês me ouvem? Tudo bem? Estou ouvindo. É isso, somos colegas daquele grupo lá que vira e mexe tem uma confusão, vira e mexe tem um pega para capar, mas que rende debates importantes e serve também como uma fonte de informação bem importante, né? Vira e mexe alguém joga alguma coisa lá que está acontecendo e aí a gente acaba... O Mauro já vai ter que abrir aquele grupo para os milhares de participantes aqui. Você vai ver, Euclides, aí vai ser legal. Tá. Bom, o Maringoni fala com a gente de São Paulo, o Euclides de Recife, né, Euclides? Eu sou de Recife, mas eu estou no momento morando e trabalhando em São Paulo também. Ah, você é em São Paulo? Ah, achei que você estava em Recife. Sim. Eu vi o seu telefone com o prefixo de Recife, achei que você estava em Recife. Não, é isso, o meu telefone é prefixo de São Paulo, mas estou em Brasília, né? Essa história acabou. Então tá bom. Somos brasileiros. Euclides, antes da gente falar, eu vou querer ouvir os dois sobre a questão palestina. Um olhar teu para a posse do Trump, né? Acho que vale a pena ouvi-lo sobre isso também. Eu estava acompanhando aqui nos bastidores, né, a fala de Maringoni. Agradeço aí o convite, Mauro. Agradeço a oportunidade, dar um bom dia aí para a audiência do Manhã Brasil. Tenho acompanhado desde o primeiro dia, como posso aí, me arrumando para sair para trabalhar, colocando para ouvir suas intervenções. O programa já é um sucesso e vida longa ao Manhã Brasil, que vem a Tarde Brasil, Noite Brasil e outras coberturas desse tipo, né? Quanto à posse de Trump, eu acho que a questão central é que a gente conhece já o próprio Trump e os Estados Unidos o suficiente para parar de acreditar ou parar de repetir que é bravata o que é falado. Eu acho que dizer que é bravata, que Trump é um bravateiro, que ele não vai fazer o que está dizendo, que ele quer só agitar para a própria base, também entrega uma certa
incapacidade ou inação do nosso lado em sequer entender o que está acontecendo, quiçá fazer alguma coisa, né? Algumas coisas, eu, enfim, repito e assino embaixo de tudo que o Maringoni já falou, mas tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção em específico, né? Esse ponto do Canal do Panamá, para mim, é central, né? O Canal do Panamá e a Groenlândia, e não à toa, são as coisas que ele vem já agitando desde antes da própria posse, né? A violação da soberania do Panamá é incontestável, mas quando a gente olha para a questão da Groenlândia em específico, eu acho que isso desperta algumas preocupações que a gente tem que estar bem atentos. O primeiro de tudo os Estados Unidos já têm uma presença na Groenlândia. Desde a década de 50, se eu não me engano, em 52 ou em 51, os Estados Unidos acertaram alguns acordos com a Dinamarca, inclusive para colocar algumas bases militares na Groenlândia, e existe uma base aérea estadunidense na Groenlândia. Esse movimento do Trump em relação à Groenlândia, sinalizando o desejo de compra, sinalizando o desejo de anexação, e dobrando a Europa a isso, e agitando também a própria população da ilha, que é minúscula, mas que deu algumas sinalizações, chamam a atenção para uma questão central, que é a geopolítica do Ártico, nesse primeiro quarto do século XXI. Né? Com o degelo, o avanço das mudanças climáticas, aquela região vai ser cada vez mais central do ponto de vista geopolítico, geoestratégico e também econômico. Então, se abrindo duas grandes rotas comerciais ali pelo Ártico, com o degelo daquela região, que essa movimentação dos Estados Unidos em relação à Groenlândia nada mais é que o adianto de querer se manter no controle dessas duas grandes rotas, além, é claro, da posição estratégica da Groenlândia. Se a gente olha um mapa mundi, naquela projeção que tem o Ártico, que tem o Polo Norte no centro, né, a projeção, acho que azimutal, glacial azimutal, eu esqueci exatamente o nome agora, mas aquela projeção que tem o Ártico no centro, a gente vê, por exemplo, quão próximo é o território russo e o território euroasiático da América do Norte, que a gente está muito acostumado com aquela projeção clássica em 2D, de forma plana do mundo, e esquece que ali no Polo Norte os territórios se aproximam muito. Então, eu acho que o final da fala de Maringoni já dá a gente a chave para entender isso. Está se inaugurando, sim, uma nova fase do imperialismo estadunidense, mais agressivo, menos dissimulado, não que nunca tenha sido agressivo, mas hoje cada vez menos dissimulado e se mostrando a que veio. Eu acho que essa é a grande questão. E quando a gente olha para a América do Sul... Oi, Mauro, pode falar. Não, só para mostrar aqui para vocês o mapa. Por sinal, observação, saiu uma reportagem muito interessante no Fantástico domingo sobre a questão da Groenlândia, mostrando exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, com a questão do degelo, é assim, não se sabe até quando vai durar, né? Porque na hora que derreter as geleiras todas, vai durar alguns anos, mas não se sabe Sim. quanto tempo até a situação do mundo se agravar novamente. Mas a reportagem mostra que na Groenlândia você tinha até agora, deixa eu ver se apareceu na tela, apareceu, ó, tá vendo? Em verdinho a Groenlândia. Do lado direito, então tá ali, né? Canadá, Estados Unidos. Do lado esquerdo, a Rússia. Tá? Então, o que mostra é que você tinha, até 20 anos atrás, só era essas águas ali eram navegáveis apenas 4 dias por ano. Agora elas são navegáveis 4 meses por ano. Isso muda totalmente e mostra também que a China tem investimentos já relevantes lá em mineração e também em circulação, né? Também em navegação. Para a China, a Groenlândia é estratégica, porque ela corta o caminho para vir para as Américas em até, acho que 10 dias de navio. É muito relevante, né? Então, não é maluquice do Trump, é o que você falou, não tem nada de maluquice. E ele fala, eu fui ver depois, ele falava da Groenlândia, já no primeiro governo dele, ele já mencionava a Groenlândia, não com essa força de hoje, mas já mencionava. Como disse lá o sujeito nos Estados Unidos, é a geopolítica, estúpido. Né? A versão lá
Ela sempre volta, né? Ela está sempre rondando. E na América do Sul, na América Central e do Sul, a doutrina Monroe voltou. Eu nem gosto desse termo, né? Voltou, porque ela nunca deixou de estar. Mas ela agora assume novamente o primeiro plano, inclusive dialogando com essa dinâmica mundial, né? Se cada vez mais os Estados Unidos rivaliza e não dissimula a sua oposição, e a China é o grande inimigo dos Estados Unidos nesse momento, inclusive colocando a Rússia em segundo plano, as declarações dele de querer resolver a questão da Ucrânia, a sinalização do cessar-fogo em Gaza já mostra que o centro das atenções dos Estados Unidos nesse momento é a China, e a questão da Groenlândia passa por aí também, né? Como você falou, eu acho que ele não tem nada de maluco, ele é muito do esperto. Só uma questão, Euclides e Mauro. Talvez a incorporação da Groenlândia seja menos traumática do que a invasão, a possível invasão, a intervenção no Panamá. Pelo seguinte, a Groenlândia é uma peça do Museu Colonial da Dinamarca. A Groenlândia ela é um território autônomo da Dinamarca, eles conseguiram isso nos anos 90, se não me engano, 80, 90, ter esse status de território autônomo. Então, eles têm um governo próprio, um primeiro-ministro, e a Groenlândia é escassamente povoada. Ela tem 57 mil habitantes, o que é uma cidade pequena para a média do interior de São Paulo. Sim. Não tem indústria, tem altos problemas de alcoolismo na juventude, é o país do mundo em que mais tem suicídios. Enfim, é uma região, né, uma região autônoma à deriva. No final do ano, na virada do ano, o primeiro-ministro fez um discurso dizendo que vai continuar a campanha pela independência total da Groenlândia em relação à Dinamarca. O que isso quer dizer? A Groenlândia independente total, ela é inviável. Não é inviável porque o povo lá não tem nada a ver etnicamente com os dinamarqueses, são os Yutis, são um ramo dos esquimós. O que eles querem é independência para poder escolher como é que vão se situar no mundo. E, muito possivelmente, vai ser feita uma negociação política para incorporar, como os Estados Unidos incorporaram Porto Rico. Quer dizer, você tem um território autônomo em que os habitantes podem ser cidadãos americanos. Para os Estados Unidos, incorporar 57 mil pessoas, um país de 350 milhões, não é nada. E para os groenlandeses, terem cidadania americana é um status. Então, é muito possível que a Groenlândia queira se incorporar aos Estados Unidos. Então, não é um processo unilateral de invasão, porque ela já é uma colônia. Então, mas é uma colônia que os Estados Unidos, como o Euclides bem falou, já tem base, os Estados Unidos já têm interesse, assim como a China também, né? Mas talvez seja menos traumático do que... Não, com certeza, eu concordo. Eu acho que na Groenlândia a questão é mais estratégica. Ela é estratégica e é um tiro de canhão na União Europeia, né? Porque você pega o chanceler francês, já lá atrás, logo depois do Natal, se manifestou contra. O Olaf Scholz, disse que ninguém põe o pé na Groenlândia e, se não me engano, na Inglaterra, alguém do governo inglês se colocou contra também. Então, vai ser para a União Europeia é algo sério. Quando eu digo menos traumático, não é que ela não vai ser violenta, mas é porque é possível um acordo com o governo groenlandês. Euclides, Oi. Esses dois conflitos especificamente, Groenlândia e Panamá, eles podem se transformar, porque parece que para ir lá para o Panamá vai ter que ser ocupação militar, né? O presidente do Panamá ontem já falou, é nosso e nós não vamos entregar e não tem conversa. No caso da Groenlândia, não sei. Mas você vê possibilidade disso ir além de uma intervenção militar dos Estados Unidos sem qualquer reação do planeta e virarem conflitos militares? Eu imagino que não, Mauro. Eu concordo com o Maringoni quando ele fala sobre a questão do Panamá ser muito mais traumática, sem dúvida nenhuma, a violação de um país soberano, que se ele for às vias de fato, a única maneira de conseguir o controle total sobre o canal é através da força, a única maneira efetiva, mas eu imagino que isso não tem potencial para escalar em termos militares para além da região. Eu não imagino nenhuma outra potência se envolvendo nesse sentido. Agora, claro, do ponto de vista econômico e diplomático, isso já envolve todo o resto do mundo. O Canal do Panamá é estratégico porque controla a passagem do Atlântico para o Pacífico. Então, sim, do ponto de vista econômico, diplomático, político, já envolve
todo mundo, envolve toda a cadeia global de produção e distribuição de mercadorias. Sim. Me parece que aí tem tanto Groenlândia quanto Panamá, Maringoni, tem um objetivo claro dos Estados Unidos, né, do Trump, que é dificultar o acesso da China às Américas, né? Porque a China hoje entra nas Américas, sobretudo pelo Panamá, né? As Américas, América Atlântica, né? Porque é a América do Pacífico, mas parece que o Trump vai para cima também do porto lá do Peru, que é o porto onde tem o maior tráfico com a China, né? E lá pela Groenlândia é também outro caminho de ingresso do comércio chinês nas Américas, né? Então é meio assim, ó, as Américas são nossa e ninguém mete a mão aqui. Exatamente, Mauro. O Scott Ritter, que é um especialista, ele foi representante dos Estados Unidos para a questão de supervisão de armas, de armamento na ONU. Ele saiu da ONU, saiu do governo americano, ele fez um vídeo há 3 dias em que ele fala da importância desse porto que a China acaba de inaugurar no Peru. Aliás, foi o ponto alto da visita do Xi Jinping à América Latina, não foi a vinda dele ao G20, foi a inauguração desse porto enorme, que ele diz o seguinte, existe essa possibilidade que está meio empacada da construção do canal da Nicarágua. A China construiu um outro canal na América Central. Só que ele, pela logística, é um canal muito maior que o do Panamá. O canal do Panamá tem 70 quilômetros de extensão, o canal da Nicarágua deve ter quase o dobro. A Nicarágua, o território, aquele braço que une as duas Américas, na América do Norte e do Sul, ali na América Central, a Nicarágua ocupa uma faixa de terra mais larga. Se o Porto do Peru soluciona um problemaço para a China, que é o trânsito de mercadorias, de comércio para a América do Sul, porque a construção de um hub, ou seja, de um ramal ferroviário, de vários ramais, a partir do Peru, para o Brasil, para a Argentina e para outros países, resolve um problema logístico de circulação de mercadorias chinesas para as Américas, caso o canal do Panamá seja tomado pelos Estados Unidos. Então, essa geopolítica pode fazer com que o Trump, num segundo momento, se volte contra o Porto do Peru, contra a posse, porque o porto não é chinês, é peruano, mas é claro, a China financiou o porto, é um porto feito sob medida para o comércio chinês, que pode vir pelo Pacífico ao invés de fazer uma rota atlântica muito mais longa. Então, é outro ponto que não está agora no radar do Trump, mas seguramente vai estar logo adiante. Eu vou precisar sair logo mais, mas seria muito importante, Mauro, sem querer entrar, mas entrando, ver como o Brasil se coloca nessa questão do Trump, né? E ontem a gente teve 2 discursos, e o fato deles não se tocarem, para mim é significativo, que é o discurso do Lula no Ministério e o discurso do Trump. A dissonância entre os dois, não a semelhança. Vamos? Não, exatamente. Eu até, inclusive, a nossa manchete hoje, deixa eu colocar aqui na tela, ela um pouco convida a essa comparação, né? Nossa manchete, nós temos, na verdade, sempre 2 manchetes aqui no Manhã Brasil. Nós temos uma manchete que a gente chama a manchete principal, a maior, que é a posse do Trump, evidentemente, e temos uma segunda manchete que pode ser independente ou articulada, né? Então, a manchete principal hoje é Trump discursa como dono do mundo. E aí, aí a segunda manchete, Lula faz discurso de governo em crise. Então, eu queria colocar essa questão para vocês, que é esse momento diferente, a abordagem dos 2 presidentes e a lógica política, vamos dizer, de cada um deles também. Maringoni, vamos deixar o decano, né, Euclides, começar? Me chamou de velho. O seguinte, eu achei o discurso do Lula chocante por outro motivo. É um discurso curto, que tem um pouco mais de 15 minutos, um discurso absolutamente despolitizado. Despolitizado assim, ele é despolitizado em falar para o Brasil. Qual é o público do discurso do Trump? O público do discurso do Trump é, num primeiro momento, o público interno americano e os agentes econômicos, e segundo, para o mundo vamos tocar o pau. É isso que o Euclides lembrou bem. É a doutrina Monroe, é o Big Stick, vamos vir com tudo. O discurso do Lula não é um discurso para grandes massas, não é um discurso para a população. E ele me parece que ele é parte de um ciclo sidônio,
no governo, que começa com aquela fala desastrosa do Haddad no começo de dezembro, falando do pacote de cortes em que ele mistura com algo ficcional, que é o imposto, a isenção do imposto de renda para renda até R$5.000, passa por aquela mensagem de final de ano do Lula, absolutamente sem nada, quer dizer, um discurso para as famílias, fiquem bem, feliz ano novo, sem absolutamente nada, desossado de política, e culmina com aquele constrangedor vídeo de 4 ministros, é o Rui Costa, o Haddad e a Simone Tebet, são 3 ministros, mais o Galípolo e o Lula no centro da mesa, o Lula fazendo juras à independência do Banco Central. Essa fala do Lula está em linha com isso. O que ele diz? Ele quer trazer boas notícias. Só que ele não consegue trazer boa notícia alguma. Porque, como o Haddad falou na entrevista da CNN, que o Mauro examinou ontem muito bem, é o discurso dizendo o seguinte: o Brasil não pode crescer, nós vamos desacelerar o crescimento da economia, porque isso gera inflação. Então, o discurso do Lula ontem é o primeiro discurso que ele faz no ano para o país, embora não seja para o grande público, em que ele não promete crescimento, melhoria da qualidade de vida, direitos, nada. Ele promete democracia, mas mesmo assim não é democracia real, não é reforma agrária, não é democratização da riqueza, nada. É uma democracia ornamental, uma democracia vaga. Ele promete, ele quer fidelidade dos partidos, ele inaugura a campanha de 2026 também de uma maneira vazia, quer dizer, querendo que os partidos se juntem a ele, estejam fiéis, dá uma certa bronca no Haddad, mas dizendo que toda e qualquer iniciativa do governo tem que passar pela Casa Civil, ou seja, bronca o seguinte: o negócio do PIX foi feito pelo Ministério da Fazenda de forma independente. E ele tem uma coisa também que é chocante, que é a exaltação do empreendedorismo. Como ele não tem o que falar, o governo dele está todo amarrado, para mim, o Mauro coloca bem, um governo em crise, é um governo que voluntariamente entrou num beco sem saída. O arcabouço impede de fazer política. Então, o que ele exalta? O empreendedorismo. A hora que eu vi aquilo, eu falei: não, meu Deus, não é possível. Ele é de um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos uma reforma trabalhista que o Lula prometeu revogar. E ele tira, não sei de onde, a ideia de que nós mudamos desde os anos 80, não é mais aquele Brasil, e as pessoas, os jovens, não querem mais um emprego com carteira assinada. As pessoas querem empreender. De onde tirou isso? Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, feita em agosto, mostra que dos trabalhadores em plataforma, entregadores de iFood e Uber, motoristas de Uber, querem emprego com carteira assinada, férias, 13º. Querem direitos. Não querem ficar nesse salve-se quem puder, nessa selva desse empreendedorismo, entre aspas. Mas não, o Lula exalta algo que é caro ao neoliberalismo, que é o seguinte: parem de reivindicar direitos e se virem. Esse discurso cabe na boca do João Dória. O João Dória que tinha essa história de ter cursos de empreendedorismo nas escolas públicas, o empreendedorismo é que vai salvar o Brasil. Então, é uma guinada do Lula para o liberalismo que completa o que o Haddad está fazendo. Não existe contraposição Lula e Haddad. Aí as pessoas falam: o Lula vai evitar. Não, ele se adequou ao baixo crescimento econômico, se adequou a quebrar a promessa de que vai rever a reforma trabalhista. Vocês se lembram? 2022, houve um seminário do PT em fevereiro de 2022, em que o PT trouxe aqui a ministra do Trabalho da Espanha, que expôs ao PT, a campanha que estava começando, como é que na Espanha eles eles mudaram muito a lei trabalhista neoliberal feita pelo governo de direita do Partido Popular. E era uma promessa de campanha. Agora ele chutou para o alto, junto com vamos incluir o pobre no orçamento, junto com picanha e cerveja para todo mundo, junto com estatizar a Eletrobras. Acabou. É a selva. O que ele está dizendo é a selva. Isso para mim foi muito chocante. Mas, enfim, só para terminar aqui, para não tomar mais tempo, enquanto o Trump faz um discurso assertivo, ofensivo no sentido de ir adiante, de ir para o ataque, o Lula faz o discurso do recuo e faz piadinhas no meio, que o meu cabelo está crescendo como o do Lewandowski, tá? Essas coisas que lulismo, né? Lulês em estado bruto. Mas o grão do discurso é nada e mais alguma coisa, né? Que é esse negócio do empreendedorismo, né? E não tem volta de crescimento, desenvolvimento, nada.
Euclides, então, gente, segura aí, nós vamos falar de Palestina, e o Maringoni vai precisar sair, mas antes vamos fechar esse ciclo com essa avaliação comparativa entre a pegada dos dois discursos e aí um olhar mais detido para o discurso de Lula ontem, Euclides. Assim, eu acho que cada vez mais os discursos e os pronunciamentos do governo Lula são pronunciamentos ou de rendição ou de ofensiva contra os trabalhadores, né? Quando o governo propõe alguma coisa, nunca é ofensiva a favor dos trabalhadores, mas contra os trabalhadores. E cada vez mais parecido com o PSDB, que morreu para que o PT tivesse essa sobrevida nesse terceiro governo Lula. Se você compara do ponto de vista político e do ponto de vista da proposição, os dois discursos, é isso que o Maringoni falou. Enquanto Trump vai para a ofensiva e apresenta 1.001 pautas, 1.001 reivindicações, 1.001 questões na ordem do dia para ele, que, para além de serem pronunciadas, já foram seguidas de várias canetadas. Hoje eu acordei, quando eu abri os portais, estavam lá trocentas ordens que Trump assinou, trocentas revogações e várias coisas que, até para acompanhar tudo, eu tive que ver por alto, né? Porque foi de ordem econômica, de ordem interna, de ordem externa e por aí vai. Então, para além do discurso na ofensiva, ele veio acompanhada da ação, né? No caso dos Estados Unidos. Enquanto que, no caso do discurso do Lula, é esse discurso sabonete, fazendo graça, mas, do ponto de vista político, é completamente despolitizado, não mobiliza, não tenta mobilizar e vai na contramão, inclusive, das promessas. O Maringoni mencionou a questão da reforma trabalhista e a fala de Lula agora sobre empreendedorismo. Ele fala que ninguém mais quer ser trabalhador, hoje em dia as pessoas querem empreender, os jovens querem empreender. Até se a gente fosse entrar nessa lógica, a pergunta seguinte deveria ser, tá bem, se é assim como você está falando, por que é que as pessoas hoje não querem uma CLT? Se é verdade que você diz isso, por que é que os jovens hoje querem ser empreendedores? Né? Se a gente entra nessa lógica, o que é que veio que causou isso? Né? A destruição dos direitos trabalhistas, das garantias de trabalho e por aí vai, e cada vez mais as crianças, adolescentes e jovens crescendo, sendo formados e tendo que viver nessa selva em que é cada um por si. Eu acho que essa é a metáfora. É cada um por si, é o pirraia que pega uma bicicleta para fazer iFood e tirar uma grana, que faz bico e não consegue um trabalho CLT, e quando consegue um trabalho CLT, é um trabalho precarizado, que paga mal, em 6x1, sem garantia nenhuma, e isso acaba se tornando sinônimo de CLT para essa parcela. Então, não é que as pessoas não querem ser CLT, ou que o jovem não quer ser CLT, não quer vínculo trabalhista, não quer ser um trabalhador. É que, para muita gente, CLT é sinônimo desses empregos precarizados, justamente pela quantidade de desmonte que o Brasil passou nas últimas décadas. Porque pergunta para um jovem se ele não quer ser CLT ganhando um salário bom, tendo garantias, trabalhando 6 horas, sem estar numa escala 6x1. É claro que vai querer. Só que aí, num cenário em que, para essas pessoas, cada vez mais esse tipo de trabalho, né, acaba sendo sinônimo de trabalho precarizado, esse discurso fácil, esse discurso de empreendedor é muito sedutor. É muito sedutor e já é hegemônico a ponto do presidente que governa pelo Partido dos Trabalhadores está dizendo que hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor. Tá bom de mudar então o nome desse partido logo de uma vez, né? Inclusive vai facilitar o nosso lado aqui. Bota Partido dos Empreendedores aí para parar de fingir que está defendendo os trabalhadores. Facilita inclusive o nosso lado na hora da luta política e da agitação. Essa história do empreendedor é tão mentirosa que o seguinte, o que é prioridade hoje de uma parcela da juventude, de pessoas não tão jovens assim, das camadas médias e mesmo de alguns setores populares com maior escolaridade formal, vamos dizer assim. A prioridade, gente, é participar do Enem dos concursos. É participar dele, todo mundo quer um emprego. Todo mundo quer um emprego com estabilidade, quer um emprego com salário minimamente razoável, quer um emprego que, tendo estabilidade, em tese, não seja submetido a assédio moral e sexual, entendeu? Que é isso que as pessoas querem. O empreendedorismo é a saída, é a porta de saída do desespero, né? Sobre os discursos, para encerrar, fechar e aí liberar Maringoni, que precisa ir embora,
né, registrando que a Carol chega como nova membra, o João Garcia também, o Júpiter, a Emília também. Tem um superchat do Álvaro aqui, superchat do Álvaro, vou ler daqui a pouquinho, tá, Álvaro? Assim que o Maringoni sair. Primeiro, me parece que me chamou muito a atenção a diferença de energia, sabe? A coisa de energia de um discurso e do outro. É claro que um está entrando, o outro está no meio do mandato, um está no meio de uma plateia enorme, que energiza também o discurso, outro está ali com os ministros, mas você olha o discurso do Lula, é um discurso morno, é um discurso sem empolgação, um discurso de um governo que está indo, entendeu? Não é? Você vê, inclusive, que ele abandonou o triunfalismo que ele tinha até agora. Até agora, lembra-se que eles falavam? O melhor dos 3 governos, é o governo que nós mais vamos fazer e tal. Ele abandonou esse discurso. Mas, vamos tocando aí, vamos ver o que acontece. Uma coisa que me chama a atenção, quando você olha para os dois e quando você olha para os discursos, gente, eu fiquei impressionado, não tinha me dado conta disso. Sabe qual é a diferença de idade entre Trump e Lula? 1 ano. 1 ano. Lula tem 79 e Trump tem 78. Você olha os dois discussando e dá uma impressão de que tem 10 anos de diferença de idade entre eles, né? Essa coisa energizada do Trump de um lado e essa coisa do Lula que realmente com já baixa energia, né? E aí chama a minha atenção, se quiser interromper, é só levantar a mão e entrar, tá, Maringoni? Por favor. E aí, finalmente, no discurso de ontem, quem foi o grande destaque ontem na reunião ministerial? Sidônio. Grande destaque da reunião. E aí me parece que isso traz uma nova etapa. Ficou todo mundo discutindo que o Sidônio vem porque no lugar do Pimenta vai resolver o problema de comunicação de governo. Não, gente. O Sidônio não está vindo para resolver o problema de comunicação do governo. O Sidônio está vindo para ser o marqueteiro da campanha de 2026 embarcado no governo desde já. Se vai ser o Lula ou não sei, porque na parte fechada da reunião ele falou que depende da saúde dele para ser candidato. Mas o que ele já disse é o seguinte, a segunda parte do governo é um governo em campanha eleitoral. Foi isso que ele disse, basicamente. Então, a questão da administração perde força para o caráter político eleitoral do governo e ele embarcou um marqueteiro para cuidar desse governo de 2 anos em campanha. E está aqui, ó, né? Ele apresentou um plano de comunicação ontem na reunião e achei que, eu acho que o caminho é o desastre. Ele dizer, nessa altura do campeonato, que o mais importante é fazer comparação com o governo Bolsonaro, 2 anos depois, quando o Bolsonaro já não está mais no jogo, não vai participar da eleição, eu acho que... Não sei não, viu? Sei não. Fala, Maringoni, para vocês. A questão mais importante é o seguinte... numa campanha, numa segunda metade do governo, a gente está agora há 1 ano e 10 meses das eleições, o mais importante é o governo fazer o que o Lula tem chamado de entrega, mas o governo está no auge. O governo não está no auge, a previsão é de você desacelerar. Você pode entrar numa recessão, porque isso que o Haddad fala, que é preciso colocar o crescimento no PIB potencial, e o PIB potencial, ontem você classificou bem, é uma ficção neoliberal, é você comprimir o crescimento da economia para determinados fatores aí que são a oferta de bens, a capacidade instalada, enfim, não quero entrar nesse meandro, mas é você limitar o crescimento. Você não pode crescer demais, porque senão você vai ter inflação, você não vai ter oferta de bens para suprir o mercado, a demanda e tal. O que o Haddad pode fazer é o que o Levy fez. Como a economia não é uma ciência exata, não é um jogo aqui de computador que eu pego, ajusto uma variável ali, 2 pontos para cá, 3 para lá, tantos graus para não sei aonde e tal, e aí eu ajusto o crescimento em 2,5%. Não, eu dou uma pancada de juros na economia, eu dou um corte de investimentos para ver o que acontece. Foi isso que o Levy fez, e a economia afundou. Então, o que o Haddad está fazendo pode esmigalhar os planos do Sidônio e os planos do Lula. Aliás, que não é o Haddad, é o Lula que está concordando com isso. Eu não estou entendendo que campanha é essa. Os caras estão dando um tiro no próprio pé no meio da campanha. Então, nem para os propósitos eleitoreiros da presença do Sidônio, isso me parece muito eficiente. E a reunião ontem fala, nós também à beira de uma reforma ministerial, as perspectivas, os boatos são os piores possíveis, né? A entrada do Lira no ministério. Aí
Aí vai ser, embora isso aí ainda seja especulação, plantação da imprensa tal, mas não é como o Euclides falou, é um governo rendido, um governo que capitulou, e não um governo que tem gás para ir adiante. Só uma coisinha, sobre a vitalidade do Lula e do Trump, eu fiquei pensando na hora que você falava, Mauro, o Lula teve uma vida muito mais dura do que a do Trump, né? Isso também conta, foi operário, menino pobre e tal, a gente tem que levar isso em conta. No entanto, o Lula sempre exaltou, ainda mais agora, na campanha de 2022, que ele estava, com 76 anos e tesão de 20, né? Eu lembro, ele repetia Saúde isso. Saúde de 30 e tesão de 20. É assim, uma exaltação da potência masculina, né? Uma frase machista, como é característica do Lula, mas que cai no vazio, né? E ontem ele fala, eu até tirei o chapéu, agora eu estou bem e tal, mas eu acho que não é uma questão física, de decadência física, é uma questão de decadência política do governo, por isso que ele não está naquele Lula em discurso, ritmo, exaltação, né? É o discurso da contração. Mas é isso. Legal. Mauro. Quero agradecer muito aí o convite seu, um prazer enorme conhecer, pessoalmente não, mas pelo menos virtualmente, o Euclides, que eu acompanho lá dessa lista que o Mauro está tornando antológica. Depois o Mauro vai querer publicar todos os posts dessa lista em vários volumes. Eu vou compor a biblioteca da Nossa Senhora! Vai ser muito divertido esses volumes aí. Vão ter umas passagens bem divertidas lá. E obrigado, o pessoal escreve tanto ali, o Maringoni e eu, a gente comenta, tem hora que não dá para acompanhar o ritmo. Tem uma galera que e aí tem uma molecada. Falando. Euclides, desculpa a pergunta, que idade você tem? Eu tenho 27. Pois é. Maringoni e eu, Euclides, a gente fica falando, porra, como é que esses moleques de 27, 30, Jones com 35, leram tanto na vida, vocês leram mais do que nós, aos 60, na metade dos 60, lemos desde a juventude. É impressionante como essa molecada é sabida, né? Você fica comparando a idade do Trump com a idade do Lula, agora com a idade do Euclides, eu me sinto humilhado aqui. Humilhado nada, cara. Prazer, viu, Maringoni? Prazer ele conhecer. Mauro, eu já tinha assistido o curso que ele fez sobre Canudos, eu assisti no YouTube. Maringoni eu conheci Maringoni, seu nome, quando eu estava estudando MR8. E aí eu vi você, e depois eu vi que vocês têm os textos e tal, escreve bastante, eu acompanho os seus textos, prazer de conhecer aí. Depois a gente vai marcar alguma coisa pessoalmente. Prazer te conhecer também. Maringa, abração. Tchau, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tchau. Obrigado a você. Euclides, o Álvaro Frota falou aqui, está rolando nas redes a saudação do Musk, que foi cópia exata da saudação do Hitler em um discurso. Então, Álvaro, a gente botou no ar aqui logo cedo, né? Vou botar de novo, então, vou botar, como diz o povo no Nordeste, eu adoro essa expressão, botar, né, de colocar. Em São Paulo a gente não costuma usar muito, não. Tá aqui, ó, a saudação do Musk. Realmente é a saudação exatamente igual à saudação do Hitler. Então, esta é o comparativo, e agora como ele fez ontem. Thank you for making it happen. Thank you. E ele fez com a vontade, né? Ele fez empolgado. Isso que eu acho engraçado. My heart goes out to you. Não, foi repercussão mundial, né? Não tem essa história de que foi o grupinho da esquerda falando, o mundo inteiro, né? Falando que é a saudação nazista, né? Eu acho curioso que nem ele fazendo, sem nenhuma dúvida do que é que se trata, ainda tem os que ficam, será que é? Falta só ele aparecer com uma abraçadeira, com a suástica, e ainda vão ter dúvidas. Será que é? Assim, cada vez mais as pessoas, esses grupos estão menos dissimulados, né? Eu acho que é aquilo que eu falo no começo. Eu acho que esse novo momento que a gente entra, que a gente já vem entrando já tem um tempo na política internacional, em que a extrema-direita não é mais uma questão de gueto, não é mais uma questão de grupo, não é uma questão de contracultura às avessas. A extrema-direita já é muito forte, já é uma força política presente em vários países, é governo ou foi governo em vários países e ameaça voltar. Eu acho que hoje a grande questão nesse quesito, ou para onde a gente precisa voltar os nossos olhos com mais atenção, é a Alemanha e para a AfD lá.
que periga, inclusive, nas próximas eleições, sair dali. Certamente vai sair dali mais forte do que está hoje. Mas em relação a essa saudação, acho que não resta nenhuma dúvida. Eu não vi, inclusive, não sei se você viu, Mauro, eu não vi nenhum esforço dele, do Musk, para dizer que não foi. Né? Eu não vi nada disso. Então, são cada vez menos dissimulados, né?